Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí no vídeo para a gente entender que devemos continuar com os devocionais e para que a plataforma crie mais engajamento mandando esse vídeo para mais pessoas. E se esse vídeo ele tem te ajudado, envie aí para os seus amigos, faça um compartilhamento enviando aí para os seus amigos. Nós vamos falar de Jonas. Falando de Jonas, nós vamos falar de conflitos com Deus. Não sei se você já sofreu com conflitos com Deus, princípios de depressão, bipolaridade, crise de identidade. Tudo isso Jonas sofria. Jonas, ele era totalmente despreparado emocionalmente, mas ele conseguiu cumprir o seu propósito. É claro que houve um tratamento da parte de Deus. É interessante que o profeta Jonas, Yunus no hebraico, é o único profeta que aparece também no Corão, no Alcorão do islamismo, né? Lá ele é conhecido como do Hu-Nun, né? Do Hu-Nun. Então, Jonas é o único profeta que aparece tanto no livro dos judeus quanto no livro dos árabes. E hoje nós vamos ler aqui no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: Jonas, levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas para fugir do Senhor, indo na direção contrária, ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha, a cidade de Tarsis, pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, longe do Senhor. Estou lendo aqui na versão NTLH. Veja que por si próprio, Jonas ele decide tomar outra direção. Ele decidiu tomar uma outra direção. Quantas vezes nós, seres humanos, decidimos tomar outra direção que não é a direção a qual Deus nos deu o destino? Deus designou você a uma direção, você acabou tomando outra. E por que Jonas fez isso? E o que leva as pessoas a tomarem direções erradas? Primeiro, o medo. Ele estava com medo de cumprir aquela missão, não sabia como seria recebido na cidade de Nínive, uma cidade fundada por Senaqueribe. Só que ele esqueceu que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E quantas vezes nós também, com medo, não tomamos a direção certa, não seguimos o caminho certo. Deus dá uma direção, Deus dá um apontamento, Deus te dá um destino, Ele manda você fazer algo, só que você entra em conflito com Deus. Essa foi a primeira situação de Jonas, ele começou a entrar em conflito com Deus. Ele não queria ir para Nínive. Eu conheço muitas pessoas que Deus, ele deu uma outra direção, mas a pessoa, ela insistiu, casou com a pessoa errada, se envolveu com a pessoa errada, foi pertencer a uma igreja errada, mudou de trabalho na hora errada, mudou de cidade na hora errada, e isso levou elas à barriga do peixe. Então, quando nós entramos em conflito com a voz de Deus, nós pagamos um preço muito alto. Nós não podemos mudar de direção no auge da missão a qual Deus nos entregou. Então, Jonas, por si próprio,
ele decidiu mudar de direção. Segunda coisa que Jonas tinha era descontentamento. Ele não queria que Nínive fosse alcançada pela graça de Deus, porque os ninivitas, eles eram inimigos do povo de Israel. Nínive foi uma cidade fundada por Senaqueribe. Então Jonas queria ver a destruição de Nínive, que aconteceu mais tarde, já no livro do profeta Naum. Mas até então, Deus estava oferecendo redenção para aquela cidade. E como Jonas mesmo disse, eu sei que o Senhor é longânimo em perdoar, e eu sabia que o Senhor iria perdoá-los. Então, ele estava descontente. Agora, eu fico pensando, por que é que ele não falou antes? Quando você está descontente com uma missão, seja a missão de Deus, seja a missão que um líder te deu, seja a missão que o seu patrão te deu, por que que você não fala antes, ao invés de chegar no meio do caminho e mudar a missão, desistir da missão, mudar de direção? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muita gente, no meio do caminho, no meio da missão, ela está mudando de direção. Eu estava descontente já há um bom tempo. Ora, por que que não falou antes, né? Então, o que você precisa entender é que qualquer caminho que você tomar vai ter um preço a pagar. Tanto fugir para a Europa, quanto ir para a cidade de Nínive. Os dois teriam um preço a ser pago. Só que você tem que escolher pagar o preço junto com Deus ou pagar o preço sem Deus, porque ele poderia ser rejeitado na cidade de Nínive, sofrer opressão, mas ele estava ali amando de Deus, cumprindo algo que Deus havia designado. Então Deus estaria do lado dele. Mas qualquer direção que você tomar, ambas existe um preço a pagar. Todas elas têm um preço a pagar. Só que Jonas, ele deixou o sentimento falar mais alto. E isso tem levado a vida de muitas pessoas à destruição. Porque a pessoa, ela recebe uma missão, ela recebe um destino, só que porque o sentimento fala mais alto, ela insiste em trilhar naquele caminho, tomar uma decisão errada, pegar um caminho errado, e isso vai gerar consequências gravíssimas. Jonas, ele tinha esses conflitos de identidade, ele tinha esses conflitos com Deus, ele não concordava com Deus, e Deus tratou ele, só que Deus tratou ele na barriga do peixe, né? Uma outra coisa que você precisa entender aqui, entenda esse terceiro princípio, grave isso no seu coração. Jonas pagou a sua passagem, ele entrou numa embarcação e todos sofreram. A embarcação estava quase afundando. Eles lançaram toda a carga preciosa daquela embarcação no mar para tentar salvar a sua vida. Ou seja, a tempestade não veio só para Jonas, veio para todos que estavam com Jonas. Então entenda, não é só uma pessoa que sofre. Imagina, em uma família, é o pai de família que bebe. É o esposo que bebe. A esposa não, a esposa é uma serva de Deus, ela vai para a igreja, ela ora, ela busca a Deus, só que todos sofrem, porque o pai bebe, a casa inteira sofre. A esposa sofre porque o marido bebe, os filhos ficam vendo aquela opressão, acaba sofrendo, acaba desenvolvendo traumas, né, dentro de si, porque o pai bebe, porque o pai chega em casa, briga, chuta a mesa, chuta a porta, fica lá alcoolizado, deitado no chão, babando, vomitando. A família inteira sofre. Então, quando um está errado, todos naquela embarcação acabam sofrendo. Então, o pai de família bebe, mas a família inteira sofre. A mãe tem um problema, a mãe é problemática, a família inteira sofre, né? Com o problema que a mãe tem. Às vezes pode ser bebida também, mas
É um pouco raro, só que nessa geração as mulheres estão partindo para a bebida também. Mas a mulher tem um desequilíbrio emocional, é uma pessoa desequilibrada emocionalmente. A família inteira sofre, todos sofrem. Quando existe um problema, todos sofrem. Então, só um está errado, mas todo mundo acaba sofrendo. Então, preste atenção quem você coloca no seu barco. Preste atenção quem você coloca na sua vida. Aqueles marinheiros não sabiam quem era Jonas. Eles achavam que estavam lucrando com o dinheiro da passagem que ele pagou. Mas ele causou um dano tão grande, maior do que aquela passagem. Então, cuidado, você que está me ouvindo, cuidado com quem você se envolve, cuidado quem você coloca na sua vida. Cuidado, porque às vezes existe um Jonas aí no porão, quietinho, dormindo, e ele vai causar estrago na sua vida. Segunda coisa dos conflitos que Jonas entrava, já é a quarta, né? Quarta coisa, porque Jonas estava em conflito com Deus. Jonas, ele vivia um estado de preguiça. A preguiça, ela é destrutiva. Veja que lá no capítulo 1, no versículo 1, quando Deus vai falar com Jonas, ele está deitado, dormindo. Deus fala assim: levanta-te, Jonas. Levanta-te e vai à cidade de Nínive pregar contra ela. E ele foi, e quando ele entrou no barco, o que ele fez? Ele foi dormir de novo, ele entrou no porão do navio e foi dormir um sono profundo. Então Jonas tinha essa situação de dormir, ele era um cara dorminhoco, ele era um cara que gostava de dormir, ele subiu no alto de uma montanha em Nínive, construiu uma barraquinha, foi dormir lá na barraquinha. Então Jonas, ele era uma pessoa que vivia na preguiça. Quem vive na preguiça vai ser levado à derrota. Quem vive na preguiça vai ser levado à pobreza, Salomão disse. Se você tem uma missão, cumpra esta missão. Faça o melhor dessa missão. Deus te deu uma missão para você fazer o melhor dessa missão. Então levanta desse sofá, levanta dessa cama, dessa preguiça e vai para cima. Porque a preguiça, ela é um problema muito sério e ela vai te levar à extrema pobreza. Então, no devocional de hoje, nós aprendemos sobre os conflitos que Jonas tinha. Aprendemos a não fugir do destino que Deus nos deu. Aprendemos também a tomar cuidado com quem nós colocamos no nosso barco. Aprendemos também que a preguiça, ela é destrutiva. E aprendemos que quando um sofre, todos sofrem. Quando o problema está com um, todos sofrem. Esse é o nosso devocional de hoje. Amanhã a gente dá sequência falando sobre princípios de depressão, crise de identidade, conflitos com Deus, caminhos, destinos que a gente muda no meio do caminho. Amanhã a gente vai dar sequência. Nós temos muito que aprender aqui com Jonas e a tratar o nosso emocional. Então, aprenda com o erro dos outros, faça uma reflexão na sua vida e veja se você não está se enquadrando em uma dessas situações aqui. Deus hoje, através da sua palavra, ele dá oportunidade para você mudar o que você está fazendo de errado, para você não ir parar na barriga do peixe. Então, existe uma chance de você não ir parar na barriga do peixe, vencer o seu orgulho. Jonas era muito orgulhoso, ele queria que a cidade de Nínive fosse destruída, enquanto Deus queria dar uma oportunidade para eles. Então, entenda, você precisa mudar, você precisa tratar as suas emoções. Jonas era uma pessoa totalmente despreparada emocionalmente para cumprir aquela missão. Mesmo assim, Deus deu a missão para ele. Por quê? Porque Deus confia em nós. Deus confia na nossa mudança. E Deus foi tratar a mudança de Jonas de uma forma bem dolorida para ele. E hoje Deus está tratando os seus conflitos emocionais através desses devocionais que nós temos postado aqui diariamente. Então, entenda, você precisa de ajuda e você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Seja humilde, porque Deus é o Deus dos humildes. Ele tem rejeição. A Bíblia diz que ele se opõe, ele rejeita aos orgulhosos.
Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por esta pessoa que faz esse devocional conosco todos os dias. Ajuda ela a entender esses princípios, que nós não podemos mudar de caminho, não podemos mudar de direção quando o Senhor nos dá uma direção. O Senhor deu um destino para Jonas e ele insistiu em seguir um outro destino. Se o Senhor mudar o nosso destino, nós temos que cumprir, nós temos que ouvir a sua voz. Assim como Deus enviou Jonas para Tarsis, eu sei, meu Deus, que o Senhor enviou muitas pessoas a um outro caminho que essa pessoa não quis seguir. Ela insiste em continuar no caminho errado. Por isso que hoje ela está assim, como Jonas, mas já quase dentro da barriga do peixe. Ajuda essa pessoa a vencer o orgulho, ajuda essa pessoa a vencer o desânimo, a opressão. Ajuda ela, meu Deus, e levanta essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.